detectados também pelo radar. Na época, autoridades prometeram um relatório completo sobre a operação. Esse relatório jamais foi divulgado. 10 anos depois, cabe a pergunta: por quê? Naquela noite de maio de 86, pilotos civis e militares avistaram estranhos objetos luminosos no espaço aéreo de São José dos Campos. Os primeiros a registrar o fenômeno foram o coronel Osírio Silva, que voltava de Brasília depois de assumir a presidência da Petrobras, e o comandante Alcir Pereira da Silva. Segundo informações prestadas na época pelo Ministério da Aeronáutica, a história aconteceu assim. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osírio Silva, faça uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14. O controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h20. Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23. O primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45. O radar de Anápolis detecta sinais. Um Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17. Mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20. O F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Naquela noite, os radares do Sindacta registraram 21 sinais desconhecidos, mas os pilotos não conseguiram se aproximar dos alvos. O então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Moreira Lima, contou o episódio aos jornalistas e permitiu que os pilotos relatassem o que viram. Quando eu estava me dirigindo para a área de busca em São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. Estava acima de 1.000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km por hora. O controle foi me informando que a distância está diminuindo, que ele está se aproximando e mantendo a minha frente. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. O comandante Otto, piloto de um jato particular, também viu um objeto estranho naquela noite. Ele sobrevoava o norte de Goiás. Era semelhante a uma bolinha de ping-pong, parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas têm assim umas pontas, uns raios, e esse objeto não, era um circo. Na época, o ministro Moreira Lima prometeu um relatório completo sobre o episódio, mas as conclusões da aeronáutica jamais foram divulgadas. O pesquisador Claudeir Corvo está terminando um livro sobre o caso. Chama-se A Noite Oficial dos Discos Voadores. Passamos muitos anos conversando com testemunhas civis e também militares, e em todas as explicações que se deu à imprensa na época, acabou não chegando a conclusão nenhuma. Os ufólogos, sim, chegaram à conclusão. Eram discos voadores que estavam nos céus do Brasil. Uma testemunha importante do caso é o coronel Osírio Silva. Em 93, ele conversou com o repórter Domingos Meirelles. De fato, eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. Esta semana, o coronel não quis gravar entrevista. Ele disse por telefone que a luz avistada naquela noite poderia ser um planeta. Mas há cerca de 2 anos, ele contou outra história à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Segui na direção dele. E na medida que eu chegava, eu notei que ele estava numa altitude bem mais baixa que a minha. E aí nesse momento era um corpo bastante mais alongado, talvez da cor de uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada dessas comuns que se vê aí. E ocorreu que ele estava abaixo de mim e eu circulei. Circulei várias vezes o avião em torno dele, olhando para baixo. E sinceramente não sei dizer o que era. Em Brasília, o repórter Luiz Carlos Braga tentou obter informações oficiais. No Ministério da Aeronáutica, um suboficial que servia na base de Anápolis naquela época diz que o assunto é delicado. Ninguém quer assumir oficialmente
que o céu do Brasil foi invadido há 10 anos por objetos voadores não identificados. Os responsáveis pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que na época determinou a decolagem dos jatos das bases de Santa Cruz e Anápolis, hoje simplesmente desconhecem o assunto. No Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o Tenente-Coronel Pereira Santos informa que realmente houve uma identificação, mais do que eles chamam de plots, pontos nas telas dos radares de controle. Foi um fenômeno, eu chamaria isso um fenômeno. Fenômeno esse que nós não conseguimos explicar. Foi o brigadeiro Moreira Lima que naquela noite informou o presidente Sarney do que estava acontecendo. Respeitado pelos ufólogos por ter divulgado o episódio, Moreira Lima tem uma explicação para o silêncio das autoridades. O relatório justamente ele não foi conclusivo, eles não chegaram à conclusão, eles não conseguiram estabelecer uma relação com qualquer objeto, algo do conhecimento técnico. Não havia por que divulgar um relatório inconclusivo. Há divergências. O Fantástico teve acesso ao único documento oficial sobre o caso dos OVNIs. É um memorando do Ministério da Aeronáutica, endereçado a Rafael Cury, presidente da Associação dos Ufólogos do Brasil, e assinado pelo brigadeiro Fernando Mendes Nogueira. O texto apresenta uma conclusão. Os objetos detectados seriam, na verdade, anomalias magnéticas nas telas dos radares. E diz mais, não foi feito qualquer contato visual com os supostos OVNIs. Mas, e os relatos dos pilotos civis, dos pilotos militares? Eu avistei uma luz vermelha, eu observei as 3 cores e foi também mencionado para o controlador. E até de uma alta personalidade da República. O que aconteceu, na verdade, em 19 de maio de 1986? Onde está o relatório da noite oficial dos discos voadores?